Olá, amigos do Portal Rural News. Continuo aqui no Fórum do Biogás em São Paulo, a sua 10ª edição, agora com o deputado Alceu Moreira, membro da Frente Parlamentar Agropecuária e presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel no Congresso Nacional, né, deputado? Então, Jair, nós estamos aqui no Fórum do Biogás e nós começamos a perceber o grau de interesse empresarial que esses temas têm. Na verdade, a planta energética do Brasil, a partir do biogás, do biometano, das energias alternativas, ela muda completamente, inclusive, a situação geográfica da instalação das plantas industriais. Porque não demora muito e nós teremos plantas industriais bem pertinho da matéria-prima e ela pode não ter nenhuma dependência energética externa. Ela é autossuficiente em energia. Então, se tu pegar toda a estrutura industrial do país nos últimos 50 anos, tu vai perceber que as indústrias estão, por logística de transporte e por energia, elas estão das grandes cidades. Tá? Elas nunca estão perto da matéria-prima porque só tinha energia ali. Tá? Agora, essa nova planta energética, ela vai possibilitar que as plantas se distribuam por interior do Brasil inteiro. Então, nós vamos ter uma descentralização disso, uma modificação, inclusive, da paisagem urbana, onde muitas pessoas vão embora das grandes cidades que a planta vai para lá. Poder desenvolver essas questões todas da produção de energias alternativas precisa que se tenha segurança jurídica e previsibilidade. Não há como fazer o planejamento disso e ser algo que tu acorda de manhã e diz que vai fazer tal coisa. Não dá para ser assim. Tá? Nós precisamos pesquisar toda a expertise que nós temos desse sistema disponível no mundo. Nós temos que saber se o fato de ter uma planta industrial em tal lugar vai chegar a energia de transporte, vai chegar a logística de transporte lá ou não. Nós precisamos saber do grau de amortecimento do investimento. O investidor, que é o fator econômico, vai querer segurança para saber se aquele negócio é capaz de pagar o investimento. Então, tem um conjunto enorme de fatores que estão envolvidos nisso, que vai desde o socioambiental, tá, até a competição de mercado, porque cada vez que tu tira da propriedade um custo que ela tinha antes, com a produção de energia, e ele se transforma numa forma de economia circular, ele é autossuficiente, ele reduz enormemente seus custos, sua independência, e ainda mais, ele consegue ser autossustentável. Ele é, com certeza, do ponto de vista da imagem que o agro quer ter no mundo, ele é agroambiental. Ele consegue fazer sequestro de carbono, ele consegue fazer manejo, e diferente do que, principalmente, a grande imprensa gosta de dizer na criminalização do agro, né? Aliás, aqueles imbecil hipócritas, aqueles quadrúpede que fizeram o Enem, deviam dar uma olhada para isso, né? Porque o que vai acontecer agora com as energias alternativas é que lá na lavoura, lá fora, é que nós vamos fazer todo o sequestro de carbono, é lá que vai acontecer toda essa política com o selo verde do país vai acontecer lá. O Brasil que será vendido no mundo por selo verde, o Brasil que estará em todas as prateleiras de supermercados do mundo por segurança alimentar, veio da roça, veio da lavoura, e é lá que nós estaremos com todas essas políticas, e o biogás e o biometano fazem parte desse conjunto, entre outras, a fotovoltaica, a eólica, todas as outras energias que faz uma composição em que na mesma propriedade tu pode ter 5 fontes energéticas distintas e pode ter toda a energia disponível sem um palmo de rede. Deputado, e como que está a questão de regulação do setor no Brasil hoje? Porque é um setor novo, né, que carece de uma regulação. Como que está essa questão lá na frente parlamentar, lá no Congresso? Bom, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel e acabei fazendo um projeto que entrou na Câmara antes do Energia do Futuro. Depois ele entrou, o Arnaldo Jardim, nosso querido deputado, qualificado e competente parlamentar de São Paulo, é o relator, e ele agora pensou os 2 projetos. O que tem de diferente no meu projeto com relação ao que veio do governo? Primeiro, nós trabalhamos rastreabilidade. O que é isso? É fácil tu dizer que um caminhão andando por uma rodovia deu problema no motor e o problema é o biodiesel. Quando tu vai buscar a prova disso, eles não têm a prova, não existem. Bom, então nós queremos no biodiesel rastreabilidade. Pronto.
A qualquer ponto que se mova, nós queremos rastreabilidade, nós queremos saber a qualidade do combustível, e aí o combustível todo, não é só o óleo, o biocombustível, se o tanque está correto, se o manejo foi correto, se a forma de abastecimento está correta, o que aconteceu no caminho, essas coisas todas nós queremos. Então, segurança absoluta com relação à qualidade, e no nosso projeto de lei estabelece uma política de rastreabilidade que o usuário, a qualquer tempo, pode verificar a origem do produto que ele está consumindo e a qualidade do produto que ele está consumindo. Segundo, nós queremos trabalhar um projeto que trabalha a decenalidade. O que significa isso? Ter um projeto de lei que a cada final de ano tu conclui aquele ano e acrescenta um ano a mais. Então, tu tem sempre a previsão de 10 anos para frente. Por que no setor energético isso é tão importante? Porque os investimentos são gigantescos, o nível de amortização disso é bastante longo, e não dá para dizer o seguinte: olha, tu vai lá para o interior de qualquer estado para trabalhar com biodiesel ou biometano ou coisa parecida, e quando troca o governo, o cara muda de política, nós ficamos lá com uma fábrica, uma indústria, como se fosse asa delta. Não tem como fazer isso. Então, nós queremos trabalhar com a previsibilidade de 10 anos. Segurança jurídica e previsibilidade negocial. Isto vai reduzir o risco. A redução do risco vai reduzir o crédito, o preço do juro, tá? O spread bancário. Tudo isto vai ficar muito mais barato. Nós seremos muito mais competitivos, mas precisamos, para isso, estabelecer uma série de políticas que vêm na pesquisa, tecnologia e inovação. Por exemplo, se eu quiser fazer os meus tratores funcionar lá na minha lavoura com motores elétricos, tá? E se isso for viável, porque essa é uma pesquisa que está disponível no mundo inteiro, eu então tenho que ter condição de produzir energia na minha propriedade para abastecer meus tratores. Vocês percebem que só nisso, se eu conseguir apropriar essa tecnologia e tiver energia, eu tiro um custo elevado da minha propriedade. Mas eu não posso ser uma presa fácil para ter que comprar tecnologia externa do Brasil sem pesquisa. Nós queremos desenvolver os nossos motores elétricos, então nós temos que ter muitos investimentos em pesquisa, tecnologia e inovação. Estes setores, eles são capazes de financiar a pesquisa por si só, dentro da própria política, do biodiesel, do combustível fóssil, dos outros combustíveis, é possível ter uma parte dela que vai para as universidades, para o centro de pesquisa, para desenvolver uma estrutura industrial capaz de transformar o Brasil, não apenas num ícone de energia renovável, mas também num grande produtor de equipamentos para a utilização disso como uma possibilidade de fornecer, inclusive, para outros países do mundo. E quando se entra nessa discussão do combustível do futuro, é essencial essa questão de regulação do setor, não é, deputado? Sem regulação do setor, tu não sabe para onde caminha, né? Meio como se nós fôssemos brincar de gata cega, né? É preciso saber. É um setor que igual a outros, mas talvez pela novidade, ele precisa muito de sustentabilidade, previsibilidade. Há lugares onde nós teremos independência energética de 100%, no outro 90%, no outro 80%, no outro 70%, no outro 50%, no outro 40%. Cada realidade é completamente distinta. Tá? Por exemplo, imagine que eu descubra, numa pesquisa da Embrapa, uma oleaginosa que se instale, que tenha grande possibilidade de produzir no semiárido. Tá? Se eu conseguir essa oleaginosa de grande produtividade, eu vou conseguir botar uma planta industrial lá. Lá nós vamos ter a agregação de uma série de parceiros, né, que não teriam para onde vender, que vivem em condição humana completamente cheia de problema, e ele vai ter condição de fornecer para uma empresa que é compradora permanente do produto dele e que tem para quem vender, porque ele vai fazer parte da cadeia do biocombustível. Então, as novas matrizes energéticas, além de toda a nossa capacidade competitiva de pegar um país com a nossa dimensão e diversificar os investimentos, ele é, na verdade, um grande reconstrutor
dá possibilidade de gerar trabalho e renda para muitas pessoas que hoje estão à margem do processo, porque o que eles produzem não tem valor agregado e eles não têm produção sistêmica. É o sistema energético brasileiro que vai trazer, inclusive, a possibilidade de grande agregação de valor e a redenção econômica e social para milhões de pessoas. E como que o senhor vê esse fórum econômico, como que o senhor vê esse fórum do biogás que está sendo realizado pela Biogás aqui em São Paulo, deputado? Qual a importância de um evento como esse? Pois é, dispensaria a minha opinião com relação a ele, porque quando ele abriu as portas, ele é um sucesso absoluto. Me disseram que ele tem aproximadamente 800 pessoas aqui, as empresas patrocinadoras estão todas aqui, e isso mostra claramente o quanto de importância tem esse setor. Tá? Energia, pessoal, ela passa pela vida de todo mundo. Não há ninguém que consiga sobreviver sem ela. É um fator de grande importância. Nós vivemos num país, num mundo, em que antes da pandemia, nós queríamos que a globalização fosse a norma do mundo. E quando veio a pandemia, percebemos que é necessário ser nacionalista no mundo globalizado. Um país, quanto mais independente ele for, menos vulnerável ele será, mais competitivo será. Para o Brasil, com essa imensidão, se ele conseguir ser um país capaz de produzir energia com as mais diversas fontes e ser autônomo nisso, ele se torna um país altamente competitivo. E isso certamente está no eixo deste evento, que como esse teremos tantos outros, mas esse mostra o interesse e, com certeza, a tempestividade de fazer esse debate agora. Está de parabéns os promotores, todas as pessoas que frequentarem aqui e todos que passarem por essas salas de debate, quando saírem, terão certamente uma mensagem muito diferente daquela que tinham quando chegaram. Muito bem, tivemos aqui a satisfação de conversar com o deputado Alceu Moreira, da Frente Parlamentar Agropecuária, que é presidente também da Frente Parlamentar do Biodiesel, lá na Câmara dos Deputados. Sou Jair Reinaldo, estou aqui no Fórum do Biogás, em São Paulo, direto para o portal Rural News.